A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, espero que estejam a gozar aí de boa saúde. Estou neste exato momento em nossa igreja local. Viemos junto com os outros irmãos e nos reunimos para conversarmos, para nos fortalecermos na palavra do Senhor, todos os sábados, não é? Para quem nunca viu a nossa congregação, a nossa casa de oração, é esta, como vocês podem ver aí, é escrito Igreja de Cristo. Então, Igreja de Cristo é o nome da nossa congregação. Este número que vem aí, 1670, não é o ano que foi fundada a igreja, não foi o ano que foi fundada a igreja. É um número que o Conselho Municipal passou a colocar em todas as casas, em todos os edifícios, em todos os bairros. Para quem não sabe o que é Conselho Municipal, é a prefeitura da cidade. Então ele colocou números em todas as casas, não só igrejas, mas também casas, residências, em que tem que se pagar um certo valor mensalmente. Por isso o nome aí, por isso o número aí 1670. Então o nome da nossa congregação é Igreja de Cristo. E agora vou vos mostrar aí o interior da nossa congregação para os irmãos que não conhecem, né, nunca viram. Então este é o interior da nossa casa de oração. Temos aqui os nossos irmãos, não é, que vieram hoje para se reunir conosco para esta nossa conversa, não é? Onde estávamos estudando a Bíblia, conversando sobre alguns assuntos para o crescimento da nossa igreja, porque entramos já com muitos planos ainda este ano, não é? Com muitos planos, como vocês podem ver aqui, esses são as bancadas, os bancos onde nós sentamos, feitos de blocos de terra. Então, os bancos estão separados, porque nós sentamos separados das mulheres, das irmãs. Os homens sentam deste lado e as mulheres, as irmãs, deste outro lado. Então, é isso. Como vocês podem ver aqui, temos um livro onde nós tiramos algumas lições para aprendizado, para o nosso crescimento no Senhor. Tenho aqui a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Temos aqui um cântico espiritual, não é um cântico espiritual, este é em português. A maioria dos hinos aqui foram extraídos do cantor cristão e alguns outros também extraídos do cantor da harpa cristã. Tenho aqui um caderno onde coloco algumas anotações. Para além do cântico em português, temos também aqui um cântico em nossa língua mãe, pelo menos para nós, não é? Para mim e para outros irmãos, temos aqui um cântico em Lomé, que é um dialeto daqui em Moçambique. E também temos usado alguns outros cânticos, mas agora não temos, que é em Shona, não é? Que é em Shona. E temos aqui alguns manuais, algumas coisas do nosso irmão Jovito, não é? Temos aqui o irmão Silvestre, não é? Fazendo uma leitura aqui. Já conversamos, já conversamos, não é? Por volta de 2 horas, já estudamos a Bíblia aqui, já conversamos sobre alguns assuntos e já estamos aqui quase a largarmos. Então, antes de largarmos, eu decidi gravar este vídeo, não é? Para que vocês conheçam um pouco a nossa congregação, a nossa igreja. Este é o teto, não é? O teto da nossa igreja, Igreja de Cristo. E temos aqui um quadro onde nós escrevemos os versículos. Se o pregador, quando estiver aqui no púlpito, querer fazer alguma ilustração, não é? Querer mostrar alguma coisa assim para que a igreja, os auditórios que estiverem do outro lado, não é? Vejam, não é? De uma forma detalhada, não é? Para que compreendam melhor a lição que o pregador que estiver aqui no púlpito estiver a dar. Esta foi a oferta feita no domingo passado, que foi 227
meticais. Bem, meus queridos irmãos, já que hoje estávamos aprendendo sobre honestidade e seriedade do pregador, vou deixar aqui o nosso irmão Jovito, não é? Para falar um pouco sobre a honestidade do pregador. Então, irmão Jovito, fala um pouco sobre o que nós aprendemos aqui, sobre a honestidade que todo pregador tem que ter, não é? Exatamente. Meus irmãos, em primeiro lugar, cumprimentar aos irmãos todo lado do país. Um bom dia para todos. Falando da honestidade e seriedade, realmente hoje viemos aprender sobre honestidade e seriedade. Então, nessas duas palavras aprendemos muita coisa. Dizer que nós como cristãos tínhamos que ser realmente sérios e honestos. Praticamente, vou dar um exemplo. Muitos dos cristãos, quando estão na igreja, né? Então, em comunhão com outros irmãos, então acabam por comportando-se muito bem. Mas quando estão do outro lado, lá em casa, no trabalho, acabam também comportando de uma outra maneira. Então, isto não é bom para o Senhor. Então, falando da seriedade, é preciso que seja sério na igreja, assim também como em casa. Principalmente lá em casa, no trabalho e outros lugares, porque depois é onde nós levamos muito tempo, não é? Então, só apenas na igreja viemos aprender e estar informado um pouco, mas o resto, ou seja, o muito, teremos que ter feito em casa. Então, por isso que, meus irmãos, hoje aprendemos muita coisa boa. Se nós formos a nos comportar dentro da igreja de uma forma honesta, depois quando estamos lá em casa, no trabalho e outros lugares, formos a nos comportar de uma outra forma, uma forma diferente, realmente Deus nos estará conosco. O Espírito do Senhor nos estará diante de nós. A mensagem que eu tinha para os meus irmãos é esta. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos. Espero que estejam a gozar de boa saúde desse lado. Aqui é o vosso irmão Silvestre, da Igreja de Cristo. Nós estamos aqui juntamente com o irmão Jovito Antônio e nosso irmão José Lima. Então, este é o dia que nós combinamos entre irmãos, não é? Para que possamos nos reunir nessa casa de oração para podermos estudar mais acerca da palavra, termos mais conhecimento da Escritura Sagrada. Assim como nós soubemos que estamos no fim dos tempos, em que tem surgido muitos enganadores que enganam aqueles que têm a falta de conhecimento. Então, nós decidimos escolher esse dia específico para que possamos nos reunir, para podermos falar mais, estudarmos mais acerca da palavra de Deus. E hoje, como nós acabamos de aprender aqui, o nosso tema, que foi este da honestidade e seriedade. Na verdade, meus irmãos, o mundo todo tem surgido muitos enganadores, muitos que interpretam mal a palavra de Deus. E não só isso de interpretar mal a palavra de Deus, muitos não levam a sério a palavra de Deus, fazendo com que assim aqueles que iriam crer em Deus possam não crer. Por quê? Porque aqueles que ministram a palavra de Deus não mostram serem cristãos verdadeiros, não mostram que estão adorando a Deus em espírito, em verdade, fazendo com que assim o caminho da verdade, o caminho de salvação seja fechado. Então, o tema que nós aprendemos o dia de hoje foi um tema muito importante, e desde já quero agradecer com este tema que nós aprendemos o dia de hoje. Nós como cristãos, nós como seguidores de Cristo, a Bíblia nos aconselha nós a sermos sérios, a sermos honestos. A Bíblia é bem clara quando diz que os primeiros discípulos de Jesus Cristo, quando foram chamados de cristãos na primeira vez em Antioquia, por que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez? Por quê? Porque os seus afazeres, o que eles faziam, o que eles falavam, era igualzinho àquilo que Jesus Cristo fazia. Então, meus irmãos, nós seremos conhecidos como cristãos, seremos reconhecidos como seguidores de Jesus Cristo
não pelo que nós falamos, mas sim pelo aquilo que nós fazemos, que é igualzinho àquilo que Jesus Cristo fazia. Então, que sejamos assim, mais sérios, mais honestos, porque desta maneira faremos com que o nome de Deus seja exaltado, faremos com que sejamos semelhantes a Jesus Cristo, porque a Bíblia ou o Senhor Deus recomenda que nós façamos isso, que sejamos iguais, que sejamos seguidores de Jesus Cristo, não só sermos bom ao falar, mas sim sermos bom ao praticarmos a boa vontade de Deus. Obrigado, meus irmãos.